Família Web Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação: Doutora Ivênia Prada. Olá, 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 bom dia, doutora Ivênia. bom dia, tudo bem com você, com os Estamos chegando. ouvintes? E a gripe, doutora Ivênia? Olha, olha, meus amigos, bom dia para todos, né? Espero que tenham passado uma boa semana. E eu digo o seguinte, olha, agora para entrar nesse programa, não abri a câmera, não abri o microfone. Eu estou com gripe, estou com sinusite, com... Falei, mas por que que tudo é assim, né? É, Podia ser tudo fácil, mas se fosse fácil, a gente não aprenderia a vencer as dificuldades, não é? não teria graça, né, doutor? Então, então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, olha, hoje eu tenho bastante coisa para contar para os ouvintes, para os participantes. Pode falar baixo, viu, doutora Ivênia? Calma aí, que tá... É, tá É, bom. tá bom? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Então, meus amigos, olha, deixa eu contar para vocês. A semana passada, eu liguei para o Luiz e eu estava assim no auge da gripe, da sinusite, do mal-estar, de tudo. A minha voz mal saía. Aí eu peguei e falei, Luiz, olha, hoje não tem condições, a minha voz não sai, eu estou muito gripada, estou indisposta e tal. Aí ele respondeu, ele falou assim, eu não sei qual de nós dois está pior, né, Luiz? Agora a Porque, semana é, passada, né? olha, eu tive que entrar no antibiótico porque era muito catarro. E idoso, você sabe que catarro gosta de pulmão e bactéria gosta de catarro, né? Então, a minha filha, que é médica, disse, mamãe, vamos logo entrar com antibiótico antes que você vá para uma pneumonia. Então, eu não estou assim me queixando, mas eu estou comunicando para vocês, meus amigos, porque é mais assim uma informação que possa ser útil para quem está na minha faixa etária, não é? Com esse frio intenso que tem feito aqui, o nosso organismo tem dificuldade de se adaptar, especialmente o organismo de idoso. E o que que a gente tem que proteger quando é idoso? O pulmão, os pulmões. Então, começou com gripe, com muito catarro, com muita tosse, trata de ver, porque se instala uma pneumonia bacteriana, aí é muito mais difícil da gente lidar, vai ficar mais fragilizado e tudo, né? Bem, acontece que esse programa do Luiz, aqui é o nosso programa, né? Animais e Espiritualidade. Então, a gente tem muita gravação já feita e tudo. Agora, em seguida, eu tinha um congresso presencial aqui em São Paulo. Eu estava agendada para fazer palestra, para coordenar mesa redonda, seminário, para entrevista, uma porção de coisas. Por quê? Vocês sabem que eu sou coordenadora do NUVET, né? Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade, junto à Associação Médico Espírita de São Paulo, do Brasil. São mais de 10 núcleos já, aqui no Brasil e um em Portugal. Então, meus amigos, nós tivemos nesse congresso, tivemos o privilégio de receber da organização do congresso 2 horas, um espaço de 2 horas para fazer um seminário sobre diversos assuntos relacionados aos animais. Aí eu fiz reunião com o pessoal, e aí nós combinamos de montar essa mesa com 5 expositores, cada um falando de um tema diferente. Então, isso aconteceu no sábado, das 10h30 às 12h30. Meus amigos, o salão onde nós fizemos esse evento estava lotado, cheio de gente por todo lado. Bem, aí nós começamos o evento, eu fiz a primeira palestra, falando sobre a verdadeira natureza dos animais na visão espírita, coisa que vocês estão cansados de saber, porque toda hora eu falo isso aqui, não é, Luiz? Sim. Bom, aí o que que eu falei? Para quem não sabia ainda, eu me apresentei, eu falei, eu sou Evênia Prada, sou coordenadora de um movimento
científico e cultural que estuda a verdadeira natureza dos animais e os diferentes atributos da sua alma, né? Aí fui item por item. Então, eu falei, vamos ver, então, as perguntas mais frequentes. Os animais têm alma? Tem. Mostrei as fontes, expliquei e tal. Vamos ver alguns atributos da alma dos animais. Então, por exemplo, inteligência, instinto, os animais reencarnam, os animais pensam, os animais, neles já existe, dependendo do grupo de animais, existe já ou a potencialidade da consciência ou o início do despertar da consciência. E nós já sabemos, né, meus amigos, que muitos animais, como os chimpanzés, os gorilas, orangotangos, elefantes, reconhecem a própria imagem no espelho. Isso é uma faculdade chamada de autoconsciência. Por exemplo, quando a gente de manhã acorda e vai ao banheiro fazer a sua higiene corporal, pega a escova de dente e olha para o espelho. Quem que você está vendo lá? Você sabe que é você, né? Então, você saber que é você é um aspecto da nossa consciência, chamado de autoconsciência. Agora, eu vou fazer uma pergunta para o Luiz. Ai, ai, Luiz, ai, 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 ai. Ai. Fala do é céu. uma pergunta fácil, Luiz. Que idade tem a sua neta? 1 ano e vai fazer 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês? Então, vou te dar uma tarefa. Os bebezinhos humanos, eles só reconhecem a própria imagem no espelho. Olha, Luiz, presta atenção. Ele só reconhece a própria imagem no espelho, ou seja, mostram que tem autoconsciência em torno de 1 ano e meio, viu? Mesmo? Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar sua netinha, põe na frente do espelho, pega um brinquedinho dela, põe na frente do espelho, mostra para ela. Não induz, você fala, quem que é você? É você? Não, deixa quieto. A manifestação dela tem que ser espontânea. Então, ela está com 1 ano e 1 mês, põe ela na frente do espelho e anota a reação dela. Quando ela tiver com 1 ano e 2 meses, você faz a mesma coisa, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, para você perceber em que momento da vida dela, de modo geral, dizem os psicólogos, os psiquiatras, que o bebezinho humano reconhece a própria imagem no espelho por volta de 1 ano e meio, viu? Aí eu vou ter que comprar Vamos... batom, pente, aqueles negócios todos, né? Não, Maquiagem. não precisa fazer nada, é só pôr ela na frente do espelho. É. Bom, então, meus amigos, olha que coisa interessante nesse atributo dos animais, né, que é da consciência, como existe um processo, né? Então, não é assim, eu estou cansada de falar isso, falei lá no Congresso também, que a gente não pode mais falar assim, nos animais é assim. Agora, pula um muro enorme, cai do outro lado, é o ser humano, mudou. Não é assim. Não é assim. Podem acreditar no que eu estou falando. Não é assim. Em termos evolutivos, tudo é processo. Ô Luiz, o que você entende por processo? Futuro, né? É o futuro, é o processo, é o que está sendo realizado agora, no momento. Muito bem, acertou. É o que está sendo É realizado com vistas ao futuro. Então, o isso. processo é uma coisa que acontece em fases sucessivas no tempo. É um processo. Então, por exemplo, você vai. Eu gosto de fazer pão. Eu faço aqui pão sem glúten, porque eu não posso comer nada com glúten. Aí, o que que eu faço? Eu faço a massa do pão, aí eu faço os ingredientes todos, amasso o pão, ponho numa tigela, cubro com um paninho e deixo crescer. Depois que cresce, eu vou fazendo. Então, você fazer pão é um processo, ou seja, tem várias fases, não é? É assim também no processo evolutivo, meus amigos, de tudo, tudo. A inteligência, o corpo,
a evolução das espécies, tudo é processo. Então, é assim, não é porque é ser humano que já nasce com consciência absoluta. Por exemplo, a netinha do Luiz está com 1 ano e 1 mês, ela está em processo para manifestar a sua autoconsciência. Talvez ainda não tenha manifestado. Porque não é de repente, porque nasceu um bebezinho humano que já nasce com todos os atributos. Não é. Ela é inteligente, mas ela vai desenvolver a inteligência. Ela é um ser de postura ereta, mas primeiro ela vai gatinhar, depois ela vai começar a ficar mais esticadinha, se apoia no sofá, mas depois vai andar. É assim, tudo é processo, não é? Então, meus amigos, em termos dos animais, já existem aqueles que têm um cérebro mais desenvolvido, que têm a mente mais desenvolvida, que já têm demonstração de autoconsciência. Tem outros que não, né? E o ser humano é assim também. Então, os psiquiatras, os psicólogos, dizem que é por volta de 1 ano e meio que o ser humano bebezinho vai conseguir demonstrar a primeira manifestação de consciência, que é a chamada autoconsciência, ou seja, reconhecer a própria imagem no espelho. Parece Doutor uma Ivene, coisa boba, né, Luiz? fala o tema para mim de hoje. O tema de hoje, Autoconsciência? nós vamos falar notícias. Não, notícias do Mednesp. Notícias do Né? Mednesp. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas o som tá lindo demais. Não tem um chiadinho embaixo. Tá muito Tá bom. vendo? É porque eu estou aqui com uma. Eu estou aqui com um fonezinho, olha, que está ligado direto no celular e aqui nos meus Nossa, ouvidos. parabéns. Então vamos lá, doutor Bom, Ivene. O que que nós... então, meus amigos, ô Luiz, você sabia isso? Que o bebezinho humano ele vai reconhecer a própria imagem no espelho mais tarde, mais ou Não, menos com eu tô, dia? agora eu vou fazer esse exercício aí, né? Entendeu? Mas eu vou esconder batom, essas coisas todas aí. Não precisa fazer nada, põe ela do jeito que ela está, não vai Não, pintar nenhum não batom para. é ela que vai pedir, a hora que ela fala, agora eu já sei quem sou eu. Dá batom aí, dá, não sei o quê. Entendeu? Pode falar, Meus doutor. amigos, olha, Luiz, não parece uma coisa boba? Aí você chega na frente do espelho e você vê que você reconhece que o que está lá no espelho é a sua imagem. Não É, parece uma coisa boba? parece. Você fala, é claro, né? É claro que quando eu olho no espelho eu sei que sou eu. Meus amigos, um atributo da consciência, não é uma coisa boba. É um atributo da consciência. Então, é assim: quantos atributos da nossa mente, da nossa inteligência, nós temos e nem prestamos atenção, né? Olha, existe até nas recomendações de Sócrates, aquele enorme filósofo da chamada Magna Grécia Antiga, século V a.C., naquele tempo era muito comum a presença de oráculos. Eram assim, era uma construção, e no curso que eu fiz de filosofia, o professor disse assim, olha, os oráculos eram ao mesmo tempo um hospital e um templo. Não tinha hospital e não tinha templo, assim, né? Na Magna Grécia Antiga. Mas era mais ou menos isso, porque qualquer coisa que qualquer pessoa tinha, ou uma doença, ou uma viagem, ou se eu não ia para a guerra, ia comprar alguma coisa, ficava em dúvida, ia lá no oráculo. E lá no oráculo tinha a figura masculina, que era do sacerdote, e a figura masculina, feminina, que era da pitonisa. Então, assim, eles não eram considerados sensitivos, mas eles tinham a capacidade de interpretar sinais. Então, era a direção do vento, às vezes até abriam a barriga de um carneiro para ver os intestinos, se tinham irregularidades ou não, né? Bom, então, conta a história toda desse período que Sócrates foi, mais de uma vez, talvez, no oráculo de Delfos,
o oráculo de Apolo, que era o mais famoso, né? Daquela época. Aí, quando ele entrou, no pórtico de entrada tinha uma frase assim, antropos, ou seja, homem no grego, vírgula, conhece-te a ti mesmo. Olha que coisa importante que é isso, meus amigos, tem a ver com autoconsciência. Porque na medida que você vai se autoconhecer, mas você não reconhece nem a própria imagem no espelho, quer dizer, você está nas fases iniciais do processo de autoconhecimento, não é? Tem horas que a gente diz assim, às vezes você está fragilizado, você está cansado, você passou por uma doença, emagreceu e tal, você chega na frente do espelho e você fala, nossa, eu não estou me reconhecendo. Não, não acontece isso, Luiz? Acontece, né? Doutor Ivena, está chovendo muito aqui, mas muito, muito. Olha o barulho. Não, aqui não está, não. Aqui não está, não. E se Bom, sair, se acabar a luz, que normalmente sim, acaba, né? A tá gente bom. dá um jeito aí Então de vamos, mudar, tá? vamos tocar enquanto tem luz, né? Bom, então, meus amigos, tudo é processo. Aí a pessoa entrava lá no oráculo com essa tarefa já de conhecer-se a si mesmo. Então, tinha lá aquela vivência com o sacerdote ou com a pitonisa, era uma vivência mística, porque era assim uma coisa meio entre um hospital que atendia a sua fragilidade e, ao mesmo tempo, te dava orientação espiritual. Aí, no pórtico de saída, tinha outra frase, antropos, ou seja, homem, vírgula, realiza-te no que és. Olha, meus amigos, eu fiquei tão interessada quando eu tive essa aula, porque eu me lembrei que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 12, tem lá o conceito de fé. Lá está escrito assim: fé é o sentimento inato no homem da sua destinação futura. É também a consciência das prodigiosas faculdades que o homem traz no seu íntimo e que deve fazer desenvolver e florescer pela sua vontade ativa. Que coisa extraordinária, meus amigos. Eu falei, olha, acho que os mesmos espíritos que orientaram o oráculo de Delfos orientaram também essa definição de fé no Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Porque, olha, primeiro, fé é o sentimento inato no homem da sua destinação futura. Olha aí, o conhece a ti mesmo. Porque, assim, você é um ser que tende ao processo evolutivo, você está fadado, destinado a evoluir ao processo evolutivo. Você pode parar, você pode ficar parado anos, encarnações inteiras, mas chega uma hora você vai ter que ir para frente. Para trás não volta, viu? Para trás não volta. Então a pessoa às vezes fala assim: ah, aquele cara, pelo amor de Deus, era uma pessoa responsável, chefe de família, era uma pessoa que tinha muita responsabilidade no emprego. De repente, olha o que virou, ficou pior. Não, não ficou pior. Ele podia ter potencialidades, assim, de responsabilidade, de não cuidar de si mesmo, e ele, por uma fragilidade emocional, ele pode ter não se cuidado e acabou entrando num estado assim, mas ele não voltou para trás espiritualmente, não, né? Bem, então, meus amigos, é assim. E, em segundo lugar, quando o indivíduo sai do oráculo de Delfos, ele tem a outra frase, antropós, homem, realiza-te no que és, é isso aí. Todos nós, meus amigos, todos os seres, não é só ser humano, os primatas não humanos, como os chimpanzés, orangotango, gorila, até as plantas são seres que têm processo evolutivo. Tem processo evolutivo, né? Os animais evoluem, o ser humano evolui, e nós não somos o produto final, né? Já falei isso para vocês aqui mais de uma vez. Mas a gente ainda vai ter outras fases desse processo. Agora, imediatamente, a fase humana é a fase da angelitude, né? Xiii, ô Luiz, xiii, mas está longe de chegar nisso, né? Xiii. Bom,
Então, meus amigos, eu estava falando dos vários atributos da alma humana, que foi a minha palestra, né? Aí falei, o que mais? Falei que os animais reencarnam, que os animais evoluem, e assim por diante. E falei que logo em seguida a minha palestra vinha da Paula, doutora Paula Andréa Bastos, que ia falar palestra semelhante à minha, porque eu falei a verdadeira natureza dos animais na visão espírita. E ela falou a verdadeira natureza dos animais na visão da ciência. Então, o que ela falou na palestra dela? Como a ciência hoje vê os animais. São seres sencientes, que pensam, que tal, tal, tal. A ciência só não falou ainda que os animais reencarnam e evoluem pelo processo reencarnatório, né? Então, a ciência, mas assim, do que é de inteligência, memória, consciência, pensamento, a ciência hoje está falando tudo isso, né? Mas o pioneirismo dessas informações é total e completamente do espiritismo, da doutrina espírita. Sabe desde quando os espíritos falaram para Kardec que os animais têm inteligência? No Livro dos Espíritos, de 1860, a partir da questão 597. Pode ir lá e conferir. Quando que os espíritos falaram para Kardec que os animais têm consciência, foi Calderaro, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, que diz assim: a crisálida da consciência, que reside no cristal a rolar na corrente dos rios, aí se acha em processo liberatório. E assim por diante, né? Também Calderaro, nesse mesmo livro, No Mundo Maior, ele fala que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então, fui falando, e no fim eu terminei assim, meus amigos, olha, depois de tudo que a gente estudou, de tudo que a gente conhece sobre os animais, eu deixo uma pergunta aqui de natureza ética. Vocês acham que nós, seres humanos, temos o direito de dispor da vida e da capacidade de sofrimento dos animais? Haja vista a criação industrial de animais para abate e consumo. Haja vista a criação das pobres galinhas poedeiras que ficam a vida inteira presas naquelas gaiolinhas. Haja vista a produção de leite, que nas grandes fazendas ela é perversa, porque assim que nasce o bezerro, já separa o bezerro da vaca. Então o bezerro fica berrando que quer estar com a mãe, e a mãe fica berrando que quer o seu bezerro, né? Aí ele vai para o bezerreiro junto com os outros bezerrinhos, toma um sucedâneo, ou seja, um alimento simulacro do leite, para que o leite venha para as nossas casas. E a espécie humana, particularmente, é a única espécie de todas as milhares que existem que toma leite quando adulto, porque leite é uma coisa de bebê, do chamado lactente, né? Mas a civilização se acostumou a se valer do leite dos animais. Então, quando isso ainda era feito de maneira harmoniosa, tudo bem, né? Mas do jeito que é feito hoje em dia nas grandes empresas, é uma coisa bem perversa, tanto para a vaca quanto para o bezerro, né? Bom, então, meus amigos, eu deixei essa questão, né? E Se os nós temos o passarinhos, só não direito. falou dos passarinhos na gaiola aí. Esse é outro setor. É. Espera aí. Estou falando da produção de animais para Ah, abate e tá. consumo, Abate ou com. só produção de alimentos, como é o caso do leite, dos ovos, e também eu coloquei, meus amigos, a produção daquele patê gourmet. Olha, vamos falar o nome dele, foie gras. Foie gras. Luiz, eu já te falei qual a tradução desse termo francês, foie gras, né? Tá. Você lembra? É. Foie gras, fígado gordo. Não tem nome em português, é foie gras mesmo, só se
É um patê gourmet, custa caríssimo. Só que ele é feito de fígado doente, de patos, gansos e marrecos. O pato, quando está assim, já à beira da morte, ofegante, aí eles matam o pato, o ganso, o marreco, e pega aquele fígado que está aumentado 10 a 12 vezes, amassa bem ele, tempera bem e manda vender a altos custos, né? E quem não sabe, compra, né? Quem não sabe, compra esse patê que custa caríssimo e que nada mais é do que um fígado doente de ave que é temperado com todos os temperos da linha gourmet, né? Bom, aí eu falei também, antes de terminar e fazer essa pergunta, dos animais que são usados em testes e pesquisas cruentas, né? Falei cruentas porque, assim, tem pesquisas feitas em animais que não são invasivas. Por exemplo, você vai observar o comportamento de um animal. Você fica observando. Você não pega o animal, não injeta nada, não põe sonda, não põe catéter, não põe nada, tudo bem, né? Agora, quando você leva o animal para o laboratório, sujeita o animal a todo tipo de coisa, a queimadura, a injeção de substância tóxica, então aí a coisa fica difícil, né? E também, viu, Luiz, outro setor é da utilização de animais em espetáculo de diversão, né? Vaquejada, rodeio, animais de circo, rinha de galo, rinha de pitbull, Corrida de cachorro, todas, hein? corrida dos cachorros, Corrida de cachorro. coelho, enfim, né? Raposa, caça da raposa. Um monte Casa de da Raposa não tem mais, já faz bastante tempo. Agora eles fazem um simulacro, né? será, Não tem mais. será? Já desde acho que de 2016 por aí. 2006 na Inglaterra está proibida. Tem muita E, coisa proibida que eles estão fazendo por baixo dos panos, viu, doutor Libânio? por exemplo, aqui no Brasil, a farra do boi que fazem lá em Santa Catarina está proibida. Nossa, faz mais de 20 anos pelo Senado Federal. Eles fazem escondido lá nas fazendas, nas cidadezinhas. Eu fui lá umas 3 vezes, lá em Santa Catarina, com o pessoal de proteção e defesa dos animais. Mas é assim, a polícia não dá conta de vigiar tudo. Mas enquanto o ser humano não desenvolver a sua moralidade, o seu respeito que precisa ter para com os animais, não adianta lei. Vocês sabem, meus amigos, desde quando aqui no Brasil tem lei de proteção aos animais? Você tem ideia, Luiz, de desde quando que tem lei aqui de proteção aos animais? Tem há muito tempo, né, doutor Libânio? Mas há muito tempo, que tempo que você acha? 20 anos, 30 anos, 10 anos? Doutor Libânio, eu já faz muito tempo, já conheço isso assim, mas uns 40 ou mais, doutor Libânio, muito tempo. Olha, a primeira lei oficial do governo brasileiro de proteção aos animais é da época do Getúlio Vargas, é de Quantos- 1934. Ixi, não é nem nascido então, doutor Libânio. Tem 100 anos, tem. Mais, Não, doutor Libânio. peraí, 34, nós estamos em 25, tem 91 anos, né, na minha conta aí, não sei se está certa. Mas, Olha, lei, meus amigos, tá, a legislação brasileira está repleta de lei. Até hoje você precisa correr atrás e para ver, fulano, você não sabe, mas é bicho, é animal, tenha dó, né? Então é assim. então, Porque animal. Então, é assim: nós temos que reconhecer duas coisas, meus amigos, em relação aos animais. Primeiro, eles têm direito à própria vida, eles têm direito natural à própria vida. Então, assim, eles não nasceram para nos servir, nasceram para servir ao ser humano, não. Eles nasceram para evoluir como espírito. Eles podem estar perto de nós e nos ajudar. Por exemplo, você quer colocar em termos quanto vale a ajuda de um cachorro que é treinado durante 1 ano e meio
para acompanhar deficientes visuais? Hein, Luiz? Você já pensou, um animal ele é treinado Um um ano e ano e meio. meio para servir, para ajudar os cegos, deficientes visuais. Você é capaz de dizer quanto vale isso em dinheiro? Não tem preço, né? Não. Tem coisa que não tem preço, meus amigos. A ajuda desses animais, porque os olhos da pessoa são os olhos do cachorro que está te servindo. Outra coisa, esses cães também, farejadores, que acompanham policiais em aeroportos para cheirar cocaína dentro da mala, ou para ajudar a localizar pessoas vítimas de deslizamento, de terremotos que estão soterradas. A hora que você consegue localizar uma pessoa lá e tira a pessoa ainda viva, qual é o preço disso? Qual é o preço do trabalho desse cachorro? Tem preço isso? Não tem, né? Então, é assim, os animais podem nos ajudar. Assim como nós devemos ajudar os animais. Está doente, está muito cansado, foi vítima de maus tratos, você pode ajudar o animal a acolher, ter carinho com ele, alimentá-lo. Você pode, claro, uma mão lava a outra, né? Como se diz. Agora, cada um tem vida própria, não é? Então, tudo isso a gente vai ter que aprender. Bom, Vamos aí então, pro. Antes da senhora começar agora, sim, a senhora vai começar em que parte agora? vou continuar esse assunto. Então, aí hoje você põe parte um É, e já na sequência você põe parte é 2. bloco um, bloco 2 agora. O da senhora e do Enéas tá bloco um, bloco 2 agora, porque a gente divide em duas partes. Vai ter que sair e tornar a entrar, não? Não, eu já vou sair agora, tá? Já vou sair, né? Já vou parar de Uhum, gravar aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. E aí a senhora volta em seguida. Tá bom, doutor Ivênia? uhum. Paramos agora de gravar então o primeiro bloco e já voltamos logo aí para o segundo bloco.